Jornal da Manhã. Entrevista. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios o ex-deputado federal e agora pré-candidato a deputado federal, Flavinho. Flavinho, bom dia, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, alegria estar com vocês aqui mais uma vez. Faz tempo que eu não passo por aqui, né? Tava com saudade já aqui dos microfones da Jovem Pan, mas estava seguindo meu ministério, meu trabalho de evangelização e agora voltando, como você disse, para pleitear, não é, mais uma vez esse espaço que nós temos que ocupar na política brasileira, saindo como pré-candidato a deputado federal aqui não só pela nossa região, mas pelo estado de São Paulo, né? Feliz de estar com vocês aqui mais uma vez. Muito obrigada. Queria falar exatamente sobre isso, né? Você foi eleito deputado federal em 2014, sim, com mais de 90 mil votos, né? É um número expressivo, sim, sim, né? E agora você busca, né, essa volta ao Congresso pelo PSD, que é o partido que você se filiou em janeiro de 2021. Sim. Queria saber, Flavinho, o que motivou esse seu retorno à política? Até porque, na época em que você terminou seu mandato, né, você disse que não seria candidato à reeleição, sim, por uma decisão própria. E, inclusive, num vídeo que você gravou, você disse que enfrentava situações muito difíceis na Câmara e que estava enfrentando o inferno diretamente, né? Você foi bem claro, exato, quando você colocou essa situação. O que fez você mudar de ideia? O que traz você de volta à política? Sim, bom, primeiro foi uma decisão pessoal, familiar. Eu precisava estar mais próximo da minha família naquele momento. A política, ela suga 150% de todas as suas energias, em todas as áreas, né? Psicológicas, físicas, emocionais, intelectuais. E aquele mandato realmente foi muito difícil. Foi um mandato pesadíssimo. Foi o primeiro, né, mandato. E somado a isso, a dificuldade daquele mandato, né? Nós iniciamos o mandato com o impeachment de uma presidente, né? Na época, ex-presidente Dilma. Depois, na sequência, a cassação de um presidente da casa, o Eduardo Cunha, né? Um cara, assim, tremendamente pesado no cenário político. Na sequência, entrou o presidente Michel Temer, 2 denúncias de um presidente no exercício do mandato. Somado a tudo isso, uma pauta bombástica que era uma atrás da outra, né? Claro, tudo isso, aqui vocês falavam agora há pouco do Arnaldo Faria de Sá, e foi um amigo muito querido lá na Câmara, né? Sempre a gente estava conversando, um cara com uma experiência vastíssima. E ele dizia para mim, assim como outros deputados com vários mandatos, me diziam: Flavinho, você está sendo agraciado nesse mandato porque as experiências que você está vivendo aqui, elas estão te dando um know-how muito grande. A gente precisaria passar 5, 6, 7, 8 mandatos aqui dentro para ter o know-how que você está tendo só nesse mandato. Então, enfim, juntando tudo isso, claro, somado a essa realidade pessoal e familiar especialmente, eu tomei a decisão de não sair candidato naquele momento. Ao mesmo tempo, Giovana, foi um testemunho, porque ninguém abre mão do poder com tanta facilidade assim, estando numa esfera federal como eu estava. O que eu ouvia também dos deputados era o seguinte: você tá louco, rapaz, você tá com uma reeleição garantida, como deputado federal, você pode encerrar, né, a sua vida aqui trabalhando como deputado federal, e você abre mão no auge, né, da sua carreira política, enfim, quando você está começando e está muito bem, teve um mandato muito frutuoso, muito concreto. E naquele momento eu estava como relator da Comissão Especial Escola Sem Partido, enfim, estava uma série de coisas acontecendo e eu abri mão do poder, abri mão de uma reeleição garantida. E você me perguntava por que eu estou voltando, né? Não estou voltando pelo poder, porque abri mão do poder naquele momento. Eu tinha decidido, junto com a minha esposa, conversando, nós somos católicos, né? Sou missionário católico, evangelizador, em oração e também em diálogo com a minha esposa. Decidimos que eu ia retomar o meu ministério, que eu não parei no meu mandato, mas tive que diminuir bastante o ritmo. E naquele momento, então, eu retomei o meu ministério, o meu trabalho de evangelização, viajando pelo Brasil, pelo mundo inteiro. E aí, passado esse tempo, o nosso coração foi de novo ali sendo pacificado por Deus, né? Para dizer assim: olha, tá na hora de retomar essa conversa. Eu descobri que eu tenho uma vocação à vida pública. O mandato me deixou isso muito claro para mim, para as pessoas, porque realmente eu pude cumprir o mandato realizando muitas coisas importantes para o nosso estado, para a nossa região. E naquele momento, eu e minha esposa, a gente conversando, a gente viu que era momento de retomar, então, essa conversa. E interessante que nesse mesmo momento, ou um pouquinho depois, eu fui convidado pelo Zé Luiz, o vereador Zé Luiz, aqui de São José dos Campos, do PSD, para uma conversa através de um padre, que é amigo comum, né? O padre Paulo Renato. E o Zé Luiz conversando com ele, falando que queria encontrar um nome na cidade, na região, para poder apoiar, para ter um nome forte na cidade, que estava carente de lideranças, enfim, na política.
E o padre Paulo Renato conversando com ele, falou: por que você não fala com o Flavinho, rapaz? Eu não sei como é que ele tá, se ele tá pensando em voltar, mas conversa com ele. E ali começamos a conversa, janeiro do ano passado, 2, 3 conversas. Chegamos a esse ponto, então, de que eu voltaria para a política como pré-candidato. O ministro Kassab, então, presidente do PSD, veio até São José dos Campos, fez a minha filiação e a partir dali começamos. Não tinha essa formatação que tem hoje do PSD, né? Com o Felício e todos aqueles que vieram com o grupo, né? Para o PSD. Foi antes disso tudo acontecer. Antes de tudo, janeiro do ano passado. Flavinho, você estava comentando com a gente em relação a esse seu primeiro mandato, que foi um mandato bomba, né? Por tudo isso que você falou. Agora, você não fazia parte da política, você tem uma carreira longa, muito sólida nessa área missionária, né? Com palestras, discos, CDs e tudo mais. Coisa. Você tinha ideia do que você ia encontrar na política? Quer dizer, você tinha assim, vou sair candidato a deputado. Mas e aí, você tinha uma noção do que você enfrentaria quando chegasse lá? E aí, quando você chegou, foi muito diferente do que você imaginou? Aliás, eu até quero complementar essa pergunta do Eloy, dizendo o seguinte: você já começou como deputado federal, né? Geralmente a pessoa começa como vereador, e aí depois deputado estadual, e depois deputado federal. Quer dizer, você já começou lá, né, em cima. Já pulou alguns degraus. Né? Talvez, se você tivesse começado como vereador, enfim, e feito esse processo, seria mais fácil? Eu acho que são dinâmicas diferentes, né? Normalmente quem quer fazer uma carreira na política, que não é o meu caso, né? Como eu disse, eu descobri uma vocação à vida pública e quero prestar esse serviço, né? Para mim, na verdade, o mandato parlamentar, como eu assumi, agora pleiteio eu assumi novamente, é um agregado à minha missão, ou seja, eu como cristão, eu preciso transformar a sociedade a partir dos meus valores, meus princípios, né? E o cristianismo, ele é muito claro no cuidado da dignidade da pessoa humana, a transformação das estruturas sociais para que aconteça justiça, né? Para que todos nós tenhamos aquilo que é direito de cada um de nós. Então, na verdade, assim, eu até pensei na época, sabe? Eu vou começar como vereador aqui em São José dos Campos. Quando eu cheguei aqui, porque eu sou de Guaratinguetá, sou guaratinguetaense. Mas você está há 13 anos morando em São José dos Campos. Minha vida toda quase eu passei lá em Cachoeira Paulista, na Canção Nova, né? Fui missionário da Canção Nova, sou voluntário na obra, não moro mais dentro do núcleo da comunidade há 13 anos, quando eu vim para cá, mas o meu vínculo com a comunidade Canção Nova, ele é total, né? Ali está, as minhas raízes estão ali. E saí de lá, vim para São José dos Campos, em 2009. E aí, bom, comecei a conversa com algumas pessoas aqui na época e pensava, né? Começar como vereador e tal, porque lá é uma loucura, né? Pensando lá na Câmara, né? Como o Eloy perguntava, aquele caldeirão que é lá, né? Todo mundo fala que aquilo lá é um caldeirão, que é negócio todo. E pensava em começar como vereador. Mas com o passar do tempo, foi ficando claro para mim que o que eu já tinha vivido até então, toda a minha experiência, como o Eloy dizia, eu viajei para mais de 25 países, quase 30 países. Já andei o Brasil inteiro. Tenho 34 anos de ministério, né? Sou comunicador também e com isso a gente tem a possibilidade de ter muitos contatos, muitas experiências. E quando coloquei tudo isso na balança, eu vi, eu já tenho carga, já tenho bagagem, possibilidade de galgar um passo maior para poder então fazer mais. Quando eu pensava na Câmara Federal era para poder fazer mais. Como vereador não quer dizer que eu faço menos, mas na minha realidade, na minha dinâmica, a exigência já era maior. Eu já tinha que dar um passo maior e ir para a Câmara dos Deputados, né? E claro, me coloquei à disposição e o povo achou que era possível naquele momento, como você disse, com mais de 90 mil votos. Agora, quando cheguei lá, Eloy, realmente assim, eu não imaginava que era aquilo. Digo no sentido positivo e negativo, não só o negativo. Porque muitas vezes a gente, aqui fora, imagina a Câmara exatamente como o pior lugar do mundo, as piores pessoas do mundo, mas não é isso. É um ambiente onde existem muitas pessoas competentes, responsáveis, com desejo de transformar, cada uma na sua dinâmica, claro. Posso dizer que 99% lá não militam nas pautas que eu milito, não defendem o que eu defendo,
Mas diante das suas verdades, cada um ali quer fazer o melhor para o país, né? Agora, é uma loucura, aquilo lá é uma loucura, né? Realmente tem hora que é insano. Eu me lembro no meu mandato, a gente varava madrugadas. Hoje eu vejo pouquíssimo isso acontecer, mas com o Eduardo Cunha, era 3, 4, 5 horas da manhã, nós estávamos lá dentro da Câmara votando, e pauta louca, assim, que você tinha que... E ele fazendo aquelas manobras que ele fazia para tentar enfiar a goela abaixo do parlamento o que ele queria. A gente tinha que dar ali, tinha que catar os cavacos, como diz aqui no nosso terreno, catar os cavacos lá para você conseguir dar conta das coisas. Agora, positivamente, assim, eu vi que é um ambiente diferente do que a gente imagina aqui fora, sabe? É um ambiente como você imagina numa empresa onde você tem pessoas boas, que são a grande maioria, né? Você tem aqueles que querem puxar o seu tapete, que também acontece e muito, né? Em todas as áreas profissionais e na sociedade. E uma minoria que realmente, assim, é aquela maçã podre, que daí você sabe, e eu digo com toda tranquilidade, desses eu nem me aproximava, e não se aproximavam de mim porque não tinha conectividade, entendeu? Agora, era um ambiente onde você tinha a possibilidade de trabalhar tranquilamente, você fazer o que você se dispunha a fazer. E a partir dali, claro, é o lugar onde... É dali que as coisas acontecem, é dali que emana todas as decisões e as soluções para o nosso país. Então, assim, é um ambiente que a gente precisa estar. Quem tem a vocação à vida pública não pode ter medo de estar na política, porque a gente precisa estar aí, sim. Nós estamos conversando com o pré-candidato a deputado federal pelo PSD, Flavinho. Estamos recebendo aqui no estúdio o ex-deputado federal e agora pré-candidato pelo PSD, o Flavinho. Flavinho, a gente conversando, né, sobre o seu mandato lá como deputado federal, e você foi eleito pelo PSB e depois se filiou ao PSC. Agora aceitou o convite, então, do PSD. Eu queria saber um pouquinho qual foi o critério para a sua escolha com relação ao partido. Bom, antes de mais nada, o meu primeiro critério na política é não ser passional. O que é natural na política, passionalidade. O que eu aprendi nesse tempo na política, não só no mandato antes e depois também, é que a passionalidade na política, ela emburrece, ela cega. E claro que a paixão, a passionalidade, ela empurra, mas você não pode permanecer no embalo da passionalidade. Você tem que virar a chavinha e entrar na racionalidade. Então, assim, eu não tenho isso na política, graças a Deus. Então, não tendo isso, eu também não tenho essa coisa do apego passional a partidos, né? Ideológico, eu estou no partido por questão ideológica, aquela coisa. Não, eu tenho que achar um partido que, primeiro, me dê o conforto da independência para eu poder atuar conforme as minhas bandeiras. Esse sempre foi o ponto principal. Independência para eu atuar defendendo as minhas bandeiras, que são pesadas de serem defendidas. Defesa da família tradicional. Eu não apoio, não concordo e de forma alguma defenderei em algum momento bandeiras LGBTQIA+. Não concordo, porque é o meu direito como cidadão. Eu tenho o direito de defender aquilo que eu acredito. Eu acredito na família tradicional. Respeito a opção, chame como quiser, sexual de quem for, porém eu não apoio, é minha bandeira, né? A minha bandeira é a vida, eu sou contra o aborto em todas as formas, em todas, inclusive as que estão previstas de não serem criminalizadas na lei vigente no nosso país. Eu sou contra, então eu tenho o direito. Se o partido me dá essa independência, esse partido ele é passível de ser ali então analisado para que eu possa estar nele. Foi assim no PSB. Eu entrei na política pelo PSB e na época o Márcio França, né, que foi governador do estado, o Eduardo Campos era o candidato a presidente. E os dois, conversei primeiro com o Márcio França em São Paulo, o Márcio me levou para São Paulo, para Brasília, para conversar com o Eduardo Campos. E a conversa foi exatamente nesses termos que eu estou dizendo. Olha, eu defendo isso. Não concordo com isso. Se você me der autonomia e liberdade para atuar no partido, é o que eu preciso. Não preciso de mais nada. Não quero cargos, não quero nada disso. Eu quero autonomia e independência. Assim eu ouvi da boca do Eduardo Campos. Você vai ter total independência e autonomia. Assim foi ao longo do meu mandato. Eu cumpri meu mandato inteiro no PSB. No final, na janela, porque lá no finalzinho eu comecei a ter um pequeno incômodo, né? Especialmente com o PSB Mulher. Não tinha nenhum problema com o PSB LGBT. Muito pelo contrário, tínhamos uma excelente relação lá em Brasília. Mas na época o PSB Mulher fez uma carta aberta, tal, não teve nenhum efeito, mas assim, causou um desconforto dentro do partido e eu não quis causar esse desconforto para o presidente do partido, Carlos Siqueira. Era muito amigo, muito querido. Fui conversar com ele e disse, olha, na verdade eu sei que eu não tenho nenhum problema com você e com a nossa executiva, mas esse desconforto eu acho que não é legal.
né? Então saí por essa questão, fui pro PSC. Encerrei o meu mandato no PSC, que foi no ano eleitoral, 2018, se eu não me engano, né? O ano eleitoral. E terminei o mandato e não segui na vida pública como político, né? Não tinha nenhum cargo político, nada disso. Então fiquei no PSC porque não tinha mais nenhum efeito concreto a minha atuação partidária, vamos dizer assim. Quando fui procurado pelo Zé Luiz no PSD, analisei da mesma forma, né? E conversando com o Zé Luiz, que também é um vereador católico da nossa cidade, muito atuante aqui na Paróquia Espírito Santo, vi que ali eu teria um conforto para atuar já a partir daquele que me convidava. Me lembrei da atuação da bancada do PSD na Câmara Federal, vi que tinham independência, conhecia praticamente todos os deputados da bancada, via que tinham liberdade e independência de atuação nas pautas de costumes, que são essas que eu disse aqui, claro, além de outras, e então me decidi para o PSD. Mas basicamente, Giovana, por isso, porque não tenho paixão ideológica na política, né? E cristianismo não é ideologia. Você defende a ideologia do cristianismo. Não, cristianismo não é ideologia, né? Cristianismo é fato concreto, né? São atitudes que transformam a vida das pessoas e partem de uma pessoa, que é Jesus Cristo. Então não é ideologia. O resto tudo é ideologia. Então eu não defendo ideologia. Flavinho, falando exatamente dessa questão, você é muito ligado, fortemente ligado a essa questão religiosa, né? Até a sua vocação, acho que se manifestou bem cedo. Quando o quê? 15 anos, mais ou menos? 15 anos, comecei a participar em grupo de jovens. E aí essa vocação se manifestou de uma forma muito consistente ao longo da sua vida toda, né? E a gente conversava aqui no intervalo exatamente sobre a questão política, que também é meio que, para quem realmente quer fazer de verdade alguma coisa pelo país, é meio que uma vocação também, né? A vocação religiosa a gente entende, a gente conhece, né? Até muitas pessoas próximas a gente mesmo tem essa percepção. E essa vocação política, como é que isso apareceu na sua vida? Na verdade, surgiu do nada assim ou foi sendo construído aos poucos? Interessante. Fatos, como é que foi isso? Isso é interessante porque, como você mesmo disse, eu comecei muito cedo, com 15 anos eu comecei a participar em grupo de jovens a convite da minha esposa, né? Eu ia pra discoteca, ela ia pro grupo de jovens, na época era discoteca, não era balada, rave, nada disso, né? Já descobrimos mais uma informação, Giovana, relevante, ou seja, a atual esposa dele já se conhecem desde adolescentes. Desde 12 anos, Olha né? só. Achei que você ia falar a idade. Não, essa parte a gente deixa pra lá. E aí, bom, com 15 anos comecei a participar em grupo de jovens e, claro, ali fui descobrindo a minha vocação religiosa, por assim dizer. Com 22 anos eu ingressei na comunidade Canção Nova em Cachoeira Paulista. E aí toda a minha vida missionária, então, aconteceu a partir daí, né? Agora, interessante que a vocação à vida pública, se eu puxo na memória e na história, eu vou me lembrando desde a escola, a liderança que eu tinha na escola, entendeu? O cuidado que eu tinha com os meus amigos dentro da sala de aula, essa liderança que eu acabava realizando, né, junto a eles e tendo que pleitear com a diretora alguma coisa, isso tudo desde a escola, né? E passando na igreja a mesma coisa, sempre tive uma liderança nos grupos por onde passei. E depois, claro, na vida missionária, essa liderança ela aflora, né, por todo o trabalho realizado de evangelização e tudo mais. Mas alguns pontinhos assim que eu me lembro, uma reunião uma vez dentro da própria Canção Nova, tratando de temáticas ligadas à política, uma pessoa muito, muito importante dentro da comunidade, uma autoridade, do nada na mesa a gente estava almoçando e disse assim, por que, por exemplo, Flavinho não pode um dia ser um deputado federal? Isso há muitos anos atrás, assim, uma coisa insana se pensar isso, né? Mas eu me lembro dessa fala, eu acho que essa pessoa nem se lembra disso, né? Porque foi uma coisa tão inusitada. E depois eu morando na Canção Nova em Aracaju, um porteiro que tinha lá no condomínio que a gente morava, uma pessoa, assim, muito, muito querida, era uma pessoa extremamente fora do meu contexto, né? Inclusive usuário de droga e tudo mais, mas a gente tinha um carinho muito grande um pelo outro, eu fazia questão de estar presente na vida dele. Eu me lembro que um dia eu saindo do prédio onde eu morava, no apartamento, indo pro carro, ele saiu da guarita e falou assim, ô, meu deputado, como é que o senhor tá? Bom dia. Eu falei, que deputado, rapaz, você tá louco, que história que é essa? Então, assim, essas coisinhas, quando a gente vai puxando na memória, a gente vai vendo que tem, a gente que crê em Deus, que tem uma visão religiosa dos fatos, a gente vai fazendo a leitura a partir de Deus, vai vendo que tinha um chamado, né? Tinha uma semente que foi semeada e ela foi sendo cuidada ao longo do tempo. E claro, e aí depois isso vai aflorando até um ponto que você já... A vocação é assim, casamento, vida profissional, seja o que for. A vocação, ela vai como que eclodindo daquela semente, né? E chega uma hora que a planta tem que sair, né? Ela tem que sair debaixo da terra.
Então isso aconteceu comigo, acho que quando eu vim para cá especialmente, né? Eu já vim mais ou menos com esse sentimento no coração, um incômodo, e aqui quando cheguei em São José dos Campos a planta eclodiu, né? E aí a partir daí essa árvore tem crescido e graças a Deus tem dado frutos bons. Né? Flavinho, para a gente encerrar, queria que você falasse rapidamente, você foi relator do texto do projeto Escola Sem Partido, sim. Como é que está essa questão e se é um tema que precisa ser trabalhado no Congresso e com certeza com a sua volta, né? Se é algo que você pretende trabalhar. Vai ser um dos primeiros projetos que eu vou trabalhar quando eu voltar para a Câmara, e eu tenho certeza absoluta que dia 2 de fevereiro estarei assumindo o compromisso como deputado federal na Câmara dos Deputados em Brasília. Né? Esse é um tema muito importante que foi relegado, foi praticamente jogado na lata do lixo por esse governo que deveria defender essa pauta porque dizia que era defensor. Quando eu fui relator da Escola Sem Partido, uma informação para vocês exclusiva, que eu fui boicotado na comissão como relator exatamente pela bancada que se dizia defensora da pauta. Inclusive o presidente Bolsonaro, ele estava na comissão. A bancada evangélica, que eram a grande maioria na comissão Escola Sem Partido, eles se sentiram enciumados por ter um relator católico e foram me boicotando. No final nós tínhamos um texto excelente para ser aprovado. Nós poderíamos ter aprovado esse texto não só na comissão, porque tínhamos maioria, como também no próprio plenário da Câmara, porque era um texto que estava muito bem ajustado. Os extremistas, os jihadistas queriam que eu criminalizasse professores. Eu dizia, não, o professor não tem que ser criminalizado, porque aqui nós não estamos tratando de professor, a gente está tratando de doutrinador. O professor, muito pelo contrário, tem que ser apoiado, nós temos que fazer tudo para melhorar salário, condições de trabalho, enfim, tudo mais. Agora, aqui nós estamos tratando de doutrinadores, pessoas que estão travestidas de professores, mas estão doutrinando, não só politicamente, como sexualmente dentro das salas de aula e do ambiente acadêmico. Só que eles foram vendo que o meu trabalho, que eu fiz um trabalho sério, foram quase 2 anos, várias audiências públicas, um trabalho seríssimo, foi ameaçado de morte, eu era cuspido em ambientes da Câmara pelas militantes feministas radicais, pelos LGBTs, militantes, eu estou dizendo, não homossexual, militante LGBT e a militante feminista radical. Não aquelas mulheres que pleiteiam seus direitos, que também são dignos e têm que ser apoiados. E ao final eles foram vendo que esse trabalho foi tendo relevância, eles começaram a boicotar. Então, na última reunião que nós tivemos na comissão, que poderíamos votar, eu fui boicotado inclusive pelo próprio presidente da comissão, que também é evangélico hoje, e também era um colega ali querido, senador Marcos Rogério, na época era o deputado Marcos Rogério, era o presidente da comissão, e claramente a comissão foi boicotada por aqueles que deveriam apoiá-la. Se você conversar com o Miguel Najib, que é o pai da criança, o pai da Escola Sem Partido, e que ao longo do tempo deixou muito claro que não era uma questão politiqueira, porque ele teve um problema com as filhas na escola e a partir disso ele se sentiu revoltado e quis mudar essa realidade. É onde começou a Escola Sem Partido. A Escola Sem Partido não é do Bolsonaro, não é do Eduardo Bolsonaro, não é de bancada evangélica, é desse pai de família que se sentiu incomodado com as suas filhas sendo tentando ser doutrinadas político-sexualmente dentro das escolas. Se você conversa com o Miguel Najib, e ele deixa claro isso nas redes sociais dele, ele é extremamente revoltado com essa bancada que se diz cristã, inclusive o presidente Bolsonaro, por terem vendido essa pauta, porque o que eles queriam? Não aprovar o meu relatório para entrar nesse mandato que está encerrando agora com a pauta de novo para eles poderem surfar na crista da onda. Só que o que eles fizeram? Nada. E o problema continua, nossas crianças, jovens e adolescentes e também no ambiente acadêmico continuam sofrendo esses assédios, essa doutrinação político-partidária e ideológica, e infelizmente esse governo não fez nada para mudar isso. Flavinho, me resta agradecer a sua presença aqui, o Jornal da Manhã, da Rádio Jovem Pan. Muito obrigada, boa sorte para você, então, nessa caminhada aí, e até a próxima. Obrigado, eu que agradeço sempre a acolhida tão carinhosa aqui, a liberdade para poder tratar desses temas tão importantes para o nosso país, né? E como você disse, estou retomando esse projeto hoje pelo PSD como pré-candidato a deputado federal. Espero no ano que vem, dia 2 de fevereiro, estar lá na Câmara mais uma vez para defender não só os interesses dessas pautas que eu acredito e que eu defendo, mas também os interesses da nossa região, né? Pude ajudar muito a região com emendas parlamentares para a área da saúde, educação, assistência social, pude atender todos os CRAS da nossa região e os hospitais filantrópicos aqui da nossa região, segurança pública, prédio do Copom, tanta coisa que eu pude fazer que extrapola essas pautas de costume. A gente fala que defende as pautas de costumes, mas quem de fato defende essas pautas e tem o coração alicerçado nos valores cristãos, sabe que tudo isso que eu disse e muito mais é digno de ser defendido
e nós defendemos. Já defendi e com certeza vou fazer de novo quando estiver lá. Muito obrigado. Obrigada.